Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a essa mesa de abertura do nosso sexto workshop do Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública da Universidade Federal do Paraná. Esse ano a gente tem uma mesa de abertura que está dividida em duas partes. Na primeira parte a gente tem o prazer de receber os professores que já foram coordenadores do grupo, para falar um pouco sobre esses 25 anos, né, o grupo que começou lá na eleição de 2000, né, exatamente na eleição de 2000, e aí o prazer de reencontrar o professor Mário Fux, professor Nelson, professora Luciana, além das atuais coordenadoras do grupo, professora Michele e professora Camila. E o que nós combinamos foi que a gente vai fazer as apresentações na ordem aqui das coordenações, né? Quem inaugurou e quem abriu o grupo, o professor Mário Fux, então, tem a palavra. Depois, a gente passa para o professor Nelson e, por fim, a professora Luciana, para inaugurar aquela etapa nova da coordenação, a etapa de coordenação feminina, que em breve voltará a ser feminina assim que Michele e Camila assumirem definitivamente o timão aqui. Muito obrigado de novo por vocês estarem com a gente nessa abertura do workshop, e quero passar rapidamente, então, a palavra para o professor Mário Fux. Fica à vontade, Mário. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite, né, Emerson, que, aliás, é o link, né? O Emerson estava lá na fundação e permanece até hoje no grupo. E, né, se alguém é central aqui nesse evento, é o Emerson, certamente, que carregou, vamos dizer assim, né, durante mais de 2 décadas, né? Esteve presente em vários momentos do processo de desenvolvimento do grupo. Eu acho também louvável essa iniciativa, né? Iniciativas como essas são muito bem-vindas, né? No sentido de a gente resgatar um pouco da história, né? Do que foi realizado na ciência política no geral e nas suas sub-áreas, né? Esse exercício e esse ritual, vamos dizer assim, de se resgatar essa história e celebrar, eu acho muito importante e me fez repensar, né? Olhar para trás e lembrar de coisas que possivelmente eu não revisitaria se não tivesse essa oportunidade, né? E a primeira coisa que me chama a atenção é essa trajetória, quer dizer, não a trajetória em si, que eu também não vejo com muitos detalhes, porque não acompanhei a maior parte do percurso, mas certamente é algo que nasce ali do zero, né? Obviamente, nasce do zero em 2000, e que cria uma tradição. Quando você vê o Departamento de Ciência Política da UFPR, a área de opinião pública, comunicação, comportamento político, enfim, esse agregado de áreas de pesquisa, ele saiu também do zero e se tornou uma das referências, um dos cartões de visitas da ciência política no Paraná. E eu acho que o CEPOP, né, é o primeiro grão, é o primeiro movimento nesse sentido da criação de uma tradição, de uma área que vai adquirindo visibilidade, vai se transformando, vai se tornando mais plural. Mas o que se vê é que o Paraná tornou-se uma referência, vamos dizer assim, nessa área e nessas sub-áreas ao longo desses 25 anos. Então, queria dar meus parabéns aí a quem conduziu, né? Parabéns para nós, né? Para todos nós que ajudamos em um momento ou no outro, mas principalmente quem continua aí segurando a bandeira. Então, a minha missão aqui é resgatar um pouco o mito fundacional, né? Mito porque a única pessoa que pode
como é que se diz? Questionar o que eu vou dizer aqui é a segunda testemunha, que é o Emerson, mas ele é cúmplice. Ele não vai fazer esse papel. Então, vou contar a história. Já contei, não sei se foi da banca do Emerson, enfim. Em algum momento, eu acho que eu já falei isso. Eu estava lá na fundação, eu e Emerson, né, fomos os dois que estávamos lá. Eu muito jovem, o Emerson um pouco menos, mas tudo bem. Gestão 2000-2024, 2000-2004. Foi o tempo que eu acho que eu fiquei. 2005 eu já estava em Minas, então deve ter sido 2000-2004. E faz tanto tempo que realmente é uma dificuldade resgatar detalhes de como foi, vamos dizer assim. O Emerson, na época, era aluno de mestrado nosso recém-inaugurado mestrado, né, Nelson? Acho que primeira turma, salvo engano. Né? E foi muito curioso. E tem uma pessoa que conecta, pelo menos eu, Emerson e Luciana, que é o professor Marcos Figueiredo, já falecido, que orientou o Emerson, orientou a Luciana, e foi quem ligou para o departamento. E aí, pessoal, galera, a gente está falando de uma época que não havia celular, não havia, enfim, os meios tecnológicos eram, né, bem distintos do que vigora hoje. Então me chamaram, não sei se tinha um telefone no corredor, acho que não, né? Acho que me chamaram na secretaria e eu atendi o telefone e era o Marcos Figueiredo, se apresentou e perguntando se a gente queria fazer parte de uma rede nacional, né, de estudos na área de comunicação política, estudos associados aos processos eleitorais, e que era coordenado por ele, que ele estava à frente da Doxa, já era Doxa, né, Luciana? Ele estava à frente do Doxa, que era o instituto dentro do UPERJ, que coordenava essa pesquisa. Enfim, e aí eu falei para o Emerson, se eu puder contar com você, se a gente tocar juntos, eu topo. Caso contrário, eu estou fora, porque eu estava começando a coordenar um outro grupo de pesquisa, um grupo que estudava conselhos gestores de políticas públicas, do qual Nelson fez parte também nessa primeira versão. Eu falei, os dois eu não dou conta. Mas, obviamente, que o Emerson prontamente aceitou, com essa fome de trabalho que ele tem, né? Não hesitou, não pediu 24 horas, de pronto, falou, vamos embora. E aí surgiu o primeiro grupo de pesquisa na área de ciência política na UFPR, né? Acho que ouso dizer no Paraná, né? Então, o CEPOP, junto com outro grupo, não sei se o Nelson lembra do nome do outro, que estudava conselhos. Não lembro, eu acho que era democracia, né? Democracia participativa. Certamente, tinha democracia, alguma coisa assim. Então, os dois surgiram quase que juntos, né, na mesma época, e foram os primeiros dois grupos de pesquisa que a ciência política criou, salvo engano, na UFPR e no Paraná. A gente, de certa forma, estava reagindo a uma crítica do Barry Ames, que dizia que não havia ciência política no Paraná, né, num dos textos dele. E a nossa ideia, acho que todo o grupo, né, da ciência política da UFPR estava imbuído dessa missão de colocar o Paraná no mapa da ciência política brasileira. Eu acho que era... Estou certo, Nelson? Sim, eu achei aqui o nome no livro que foi publicado, na orelha aqui está o nome, era Núcleo de Pesquisa, Democracia e Participação Política. Isso, então você foi em cima. Desse livro. E a gente tinha a gente tinha esse fervor, esse sentido de missão. Esse livro eu lembro dele. E foi também um ponto de virada, né, um turning point na visão de pesquisa acadêmica. Eu acho que a gente
estava instituindo coletivamente, né, toda a ciência política que estava muito unida nesse propósito, né? E o primeiro era mudar desse paradigma de uma ciência política mais ensaística, mais de gabinete, né, mais individualizada, do scholar, não financiada, vamos dizer assim, para um paradigma em que mais orientado para a empiria, mais coletiva, com financiamento e formadora, principalmente formadora de recursos humanos. Né? Eu acho que esse papel tem sido fundamental em todos os grupos de pesquisa, né, que foram surgindo desde então. E a gente percebe o ganho que os alunos têm ao participarem desses grupos, é um diferencial absurdo, acho que, para a carreira de vocês mais à frente. Bom, e aí só para falar um pouco de como é que a coisa começa, né? Foram duas frentes de pesquisas totalmente vinculadas à proposta do Doxa. Né? A gente não inventou nada. Tinha as planilhas que a gente, né, aplicava na filial do Paraná. Uma primeira frente era ligada ao horário gratuito. Né? Então, a gente começou com 2.000 eleições para a prefeitura. Quem era o candidato Lerner era o Emerson. Taniguchi. Lembro que a gente lembra da gente acompanhando isso. As fitas em VHS ainda estão lá no CEPOP. Olha só. Então, era uma época que não tinha YouTube, não tinha... É interessante né, quando a gente retrocede 25 anos, parece que é outro paradigma de humanidade, de sociabilidade, de produção intelectual, de fazer pesquisa. Né? Nada digital, zero digital. O que tinha era o velho VHS, né? E ter acervo em VHS era algo valioso. O Doxa tinha um acervo, né, Luciana? Imenso. A gente olhava para o Doxa como assim, queremos ser assim quando crescermos. E a gente criou né, a gente tinha um monopólio dos programas locais, né, do Paraná, assim como em outras capitais ocorria o mesmo. Nós conseguimos recursos, eu acho que foi já com a nascente Fundação Araucária, que também nasceu nessa época, ou renasceu, ou começou a funcionar de fato. Eu acho que os recursos foram da Araucária, e com isso a gente comprou uma TV pequena com uma entrada para VHS, salvo engano também, alguém me corrija, que a gente botava, encaixava o VHS lá e tocava. Contratamos uma empresa para gravar programas de candidatos. Era dessa forma que se constituía esse acervo de VHS. Tinha que contratar uma empresa, ou então você tinha que ficar lá esperando a hora do horário e gravar cada vez que ocorresse um programa. O curioso, Emerson, é que, pelo menos nessa época, a gente coletou, a gente investiu financeiramente e tal, mas a gente não produziu nada nesses primeiros anos com esse material. Salvo engano, eu pelo menos não produzi. Acho que naquela época também você não produziu. Mas o material está aí. E não sei se os dados coletados também estão disponíveis, as planilhas que orientavam a coleta de dados e tal, mas enfim. E a segunda frente foi a da cobertura, era da cobertura dos meios de comunicação impressos sobre as eleições. Fizemos isso em 2000, fizemos em 2002 também, né, Emerson? 2004 eu já não lembro. E era um trabalho de formiguinha, né? Os alunos coletando lá, acho que era material impresso, não era, Emerson? Não era microfilme. Não, eram as edições dos jornais. A gente recebia uma cortesia do jornal. Isso. E recebia, não ia buscar. Isso.
Então, porque lá em Minas a gente ia na própria sede da empresa, no caso do Estado de Minas, e fazia pesquisa com os microfilmes. Então, ainda era o papel impresso. Então, era realmente um trabalho de formiguinha, né? Não tinha a busca de palavra-chave, essas coisas que facilitam a vida da gente hoje. A gente aplicou a metodologia do Doxa, né? E até anos mais tarde adaptei essa metodologia para estudar a cobertura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E foi nessa época que o termo valência entrou no vocabulário da ciência política brasileira. Né? Não se falava sobre valência, né? Porque era uma das variáveis, né, da planilha. E eu acho que a gente começou a discutir sobre questões dessa natureza nessa época aí, a partir da proposta do Doxa. Apresentamos aí trabalhos na Ampox, publicamos, aí sim, com essa frente, a partir dos dados coletados na frente da cobertura. Era só a Gazeta do Povo, Emerson, tinha mais um segundo jornal? Teve o Estado do Paraná, o Jornal do Estado, aqui de Curitiba foram vários. Folha de Londrina. Então, é isso que eu me lembro, assim, isso que me veio à memória desse primeiro período, dessa fase embrionária do grupo, né, em que a gente estava, né, procurou um espaço, arrumou espaço, fez a aquisição de equipamento, de material de coleta, constituiu o grupo, primeiros ensaios metodológicos, né? Tem esse aspecto também que eu acho que a importância do Emerson é crucial, que essa parte metodológica, até hoje, eu acho que ele tem esse papel importante na formação dos alunos aí no FPR, na área de ciência política. Já naquela época, né, a gente começou a depender cada vez mais de metodologia para poder lidar, né, a optar por um veio mais empírico, né, isso meio que exigiu que a gente corresse atrás de recursos metodológicos, quer sejam quali ou quanti, né? Isso o Emerson fez e tem feito um excelente trabalho, depois do Luciana, né? Quando chegou, talvez as duas pessoas aí que marcaram época nesse aspecto. Eu acho que esse grupo um pouco também sinaliza nessa direção, também contribuiu para que isso tivesse a força que teve dentro da instituição. Eu acho que é isso, em princípio. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu conseguir lembrar mais alguma coisa. Eu acho, Mário, que assim, você pegou bem o ponto inicial mesmo, como era aquele desafio da metodologia, e aí a gente pode ir conversando, né? Não sei o que vocês pensam. Eu vou passar para o Nelson, e aí, se tiver alguma intervenção, fiquem à vontade. Bom, olá, boa noite. Também quero agradecer o convite que o Emerson me fez, né? Como o Mário falou, né? É interessante a gente rememorar, a gente que está, eu pelo menos no final já da carreira, né? Já estou meio cansado, pensando em parar. É legal ver o que a gente fez e os grupos que a gente participou e as colaborações e tal, né? E agradecer também ao Mário, né? Porque a minha história no CEPOP, né? Ela começa por um convite do Mário para que eu assumisse a coordenação, devido a um problema mais ou menos burocrático, né? O Emerson já participava do grupo, né? Como foi falado, só que o Emerson era nosso aluno de mestrado e estava lotado em Ponta Grossa, na Estadual de Ponta Grossa. E a Luciana estava chegando em Curitiba, né, nesse período, isso é um pouquinho antes do Mário ir para Minas, né? Então, 2004, por aí.
E aí eu já tinha tido uma experiência de trabalho com o Mário Fuchs, né, uma experiência muito interessante, muito frutífera, que foi o grupo que foi mencionado há pouco, né, o Núcleo de Pesquisa em Democracia e Participação Política, que era um grupo amplo que reunia alunos da graduação, da pós-graduação, professores, né, que acho que eram 3 ou 4 professores, e foi a minha primeira experiência num grupo de pesquisa com essa amplitude. Eu era recém-doutor, né? Eu terminei meu doutorado em 99, né? Então, o Mário levava paralelamente o grupo de pesquisa de democracia e o CEPOP, né? E quando o Mário decidiu, infelizmente para nós, né, ir para Minas Gerais, ele chegou para mim e falou: Nelson, o grupo, né, já está formado, o grupo está produzindo, o grupo tem até um acervo, né, tem metodologia, e precisa de alguém da universidade, do Departamento de Ciência Política, para manter esse grupo na universidade e colher os frutos, né, e avançar. E ele já mencionou, naquele momento, o Emerson, né, a importância do Emerson, nesse grupo, que eu não ficaria sozinho, porque para mim era novidade, né, um tema de pesquisa novo. Aliás, isso faz parte da minha trajetória, né? Eu, no mestrado pesquisei um tema, no doutorado outro, e aí, como recém-doutor, fui pesquisar outro tema, né, no grupo de democracia, e aí eu pensei, bom, mudar mais uma vez de tema não é nada demais, né? Vai ser interessante, eu sempre gostei de novos desafios, né? Então, eu mais aprendi, né, com o Emerson, e daí logo em seguida com a Luciana Veiga, que eram pesquisadores da área, né? E eu ocupei essa função de coordenador, mais por essa situação burocrática, mas eu acho que foi muito interessante, foi uma opção muito feliz, né? E também eu fiquei tranquilo em assumir essa função, porque eu já tinha tido essa experiência de trabalho com o Mário, com a disciplina de trabalho dele, a competência dele, a seriedade, né, enquanto pesquisador, e eu sabia que o grupo era um grupo que já estava estruturado e que eu iria aprender muito com essa experiência, né? E realmente, né, eu fiquei primeiro coordenando e depois colaborando por uns 8 anos, né, no CEPOP, orientei vários alunos de graduação, de mestrado, né, quando eu fiz passei pelo memorial agora, alguns anos atrás, o CEPOP ocupou uma boa parte do memorial, né, foi muito importante nessa minha trajetória, e inclusive eu levei uma parte da metodologia para o meu novo grupo, né, que foi o grupo Mídia Culturas, mais voltado para a sociologia da comunicação, porque de formação eu sou sociólogo, né, mas atuo na ciência política também desde que entrei na Universidade Federal do Paraná. Então é isso, o meu depoimento é esse. E aí o grupo, finalmente a professora Luciana entrou, né, no Departamento de Ciência Política, e o Emerson também, logo em seguida, entrou no Departamento de Ciência Política, e aí a história seguiu, né? A história seguiu pelas mãos de quem, desde sempre, pesquisava a temática da comunicação política, né? Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Nelson. Você vê como a pesquisa em comunicação política é forte, você mudou de tema. Quando chegou na comunicação política, você só criou um outro grupo falando do mesmo tema, né? E vai terminar falando de comunicação política no comunicação política, não, mas comunicação no mídias e cultura. E o Mário tem razão, a gente tinha um acervo de HGPE desde o início, temos até hoje, né? Hoje o CEPOP cede programas de horário eleitoral nacionais, por exemplo, para pesquisadores de diferentes instituições, mas a gente tinha um acervo e não publicava. Que eu me lembro, o primeiro artigo que a gente publicou de HGPE foi em coautoria Lu, Nelson e eu, sobre a HGPE nacional, se acho que 2006 ou algo assim, né?
e na opinião pública, na revista Opinião Pública. Então, com isso, eu passo a palavra para você, professora Luciana, que esteve com a gente também um bom tempo aqui. Oi, estou falando. Então, vamos lá. Então, obrigada. Eu queria juntar com os meus amigos para agradecer ao Emerson, parabenizar pela iniciativa, né? É muito legal de fazer essa mesa. Eu acho que essa mesa é resgatar a história, né? A gente está com cara de velhinho aqui na história, mas eu acho legal resgatar a história, resgatar como tudo nasceu, até para que as pessoas mais novas, né, possam contar, né? A Michele tinha 17 anos, né? quando a gente estava fazendo esse processo todo, né? A Camila deveria ter correspondente, né? Então, e é legal olhar, né, para elas, assim, talvez o que seja o mais gratificante de tudo é olhar para elas e verem pessoas com as carreiras, assim, absolutamente formadas e com uma projeção, né, grande. É difícil a gente falar consolidada porque elas são muito novas e têm ainda bastante coisa pela frente, mas uma projeção muito destacável com a idade que elas estão, né? Então, assim, dá uma ideia de dever bem cumprido, né? Quando a gente olha Michele, a Camila, você não estudou, não fez graduação na UFPR, né? Então, por isso que eu estou falando mais da Michele, que lembra do mestrado dela direitinho. Isso. Então, dá uma sensação disso, assim, ó, que isso que nós estamos fazendo aqui, ela simbolizando, né, que foi um trabalho que valeu a pena, que é gratificante. Então, eu queria também voltar um pouco, né, sempre voltar um pouco. É claro que, assim, não dá para a gente falar do grupo sem falar do Marcos Figueiredo, né? Assim, eu acho que tem que sempre colocar uma coisa assim do início, porque para mim ele é o início de tudo, o início da formação do campo aqui, né, da comunicação política no Brasil, nesse empenho maravilhoso aí que o Mário contou da perspectiva dele de pegar, receber a ligação do Marcos por telefone e ligar, né, para pedir, para formar essa rede. Eu também, quando teve, né, esse processo, a gente pode datar o campo da ciência política com a comunicação na ciência política depois da eleição do Collor, né, que a televisão deu um susto, né, como é que o desempenho, como é que um candidato sobe de maneira repentina, assim, e aí, de fato, a comunicação entra como um campo a ser estudado. E eu me lembro de 94, 93 ainda, 93 eu ia ao Doxa, não era Doxa ainda, eu fui no IUPERJ, né, e falar com o Marcos Figueiredo: Marcos, eu gostaria de estudar comunicação e política, não sei se eu venho para aqui, não sei se eu venho para o Museu Nacional, e ele falou: vem para cá, que nós vamos montar um grupo de comunicação e política aqui. Né? E aí isso foi em 93, em 94 surge o Doxa, né? E aí, naquele momento inicial, essa questão da metodologia, a gente ficava elaborando essa metodologia, aprendendo essa metodologia. Era eu, Alessandra, Vladimir e Heloísa e o Marcos numa casinha, olhando o horário eleitoral e criando aquelas planilhas que depois veio a ser planilhas para todos. Eu menos, porque eu morava em Juiz de Fora, então eu não podia ficar todos os dias, eu participava só terça e quarta. Eles, além de participar terça e quarta, eles ficavam o dia inteiro, e gerou, então, uma planilha que, a partir daí, criou a ideia. O Marcos Figueiredo falou: bora fazer uma rede nacional. E aí, com esse processo, e essa rede nacional, ela tinha uma função muito importante. Eu acho que era a ideia de formar um campo. E dentro de formar um campo que estava nascente, era super importante conectar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas, em última instância, pudessem se conectar. E Marcos Figueiredo fez da maneira que é a maneira dele,
que era a maneira que dizia, quem conhece sabe, que foi um metodólogo muito interessante, foi unificando uma metodologia e formando e capacitando o país inteiro. Nesse momento, quando chega aqui, né, na UFPR, já encontra Mário e Emerson, né, com uma vontade grande de participar, já começavam a consolidar o campo ali, né? Então eles unem força e conecta com os outros colegas do país inteiro e faz parte dessa rede, né? Eu saio daqui do Rio e vou para Curitiba por uma questão familiar e tenho a sorte de encontrar, porque foi uma grande sorte, né, de chegar lá e já ter Mário, já ter Emerson e já ter Nelson, né, que já estavam com o grupo feito, ou seja, não era criar um grupo, já estava o grupo feito, já estava produzindo, já estava integrado com o Doxa e com a Rede Nacional de Pesquisas, né? Então já estava produzindo. E aí, então, a gente eu começo a trabalhar com eles, no início de maneira voluntária, depois eu passo no concurso, né? E a gente, então, faz. Nisso, o Mário estava indo embora, mas deixa um legado fantástico, né? Para o Emerson. Acho que o Emerson é o que passa todas as gerações e que chega até a geração da Michelle e da Camila e vai perpassar aí também. Eu acho que ele ainda pega mais uma geração para frente. E já talvez no backstage, as meninas talvez mais na frente, mas eu acho que talvez passe mais uma. E aí a gente começa, então, um processo, né? E a gente começa, exatamente como vocês estavam falando, era muito desenhado ainda dessa perspectiva que vinha do Marcos, que era dessa rede, tanto de cobertura da imprensa como cobertura do horário eleitoral, e, de modo geral, não era uma coisa... de novo, era rede, e isso a gente tinha em todos os lugares, né? E a gente tinha, eu acho que sempre teve uma preocupação muito grande com a formação. O fato do Emerson ser metodólogo, né, de quantitativa, sempre teve uma preocupação muito grande com o processo de formação, né? Então, assim, a gente tinha... O Nelson era forte na teoria, né? O Mário deixou um legado forte também na teoria e naquele implantação daquele desenho, e o Emerson era uma força grande em termos de metodologia. Então, eu acho que eram coisas muito complementares, né? Os nossos alunos tinham essa possibilidade de ter formação muito complementar nas suas oficinas, nas suas disciplinas. E com o passar do tempo, a gente foi publicando. Aí é isso que o Emerson falou, né? Eu até tenho aqui, eu até abri aqui para a gente ver enquanto vocês falavam, quando a gente a gente trabalhava muito juntos, né? Então, a gente tem em 2007 uma publicação do debate presidencial, as estratégias de Lula e Alckmin na TV, né? Esse foi um trabalho que o Emerson, não, esse estava o Nelson e estava a Sandra, depois tem esse com o Emerson, né? E o Nelson, que era as estratégias de retórica na disputa para a Prefeitura de São Paulo, em 2004, PT mandatário versus PSDB desafiante, que foi na opinião pública, esse que o Emerson se referiu, né? Depois a gente vem com o trabalho do referendo das armas, que era análise da estratégia, análise de comportamento do eleitor. Depois a gente... E esse era um que estava aqui... eu com a Sandra e o Nelson, depois voltamos com o Emerson, da expectativa de vitória e a derrota, né, que foi o discurso do PT em Curitiba e Porto Alegre, em 2004,
Então, assim, são vários, na verdade, várias publicações que mostram, né, como a gente trabalhava junto e quando com esse curso, esse grupo foi importante para as nossas próprias carreiras, né, para nos constituirmos como professores capazes de influenciar a ciência política para além do Paraná, no país, né? Quer dizer, quem sabe no mundo, né? Mas, assim, eu acho que isso foi muito importante e não tenha dúvida que o mais importante de tudo foi a capacidade de formação de pessoas. Eu acho que aí a gente arrisco dizer que foram centenas de pessoas ao longo desse processo que foram formadas no curso e que hoje estão ocupando bons cargos, ocupando concursos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que justifica o processo todo. Então, eu queria desejar vida longa ao CEPOP, né? Vida longa, que, em última instância, daqui a pouco a gente esteja comemorando aí os 50 anos. Vocês façam o favor de contar para o povo da frente que a turma que esteve nos 25 quer voltar nos 50. E que o passado bastão aqui seja muito feliz aí, né? E muito boa sorte para o Emerson, que continua na frente. Parabéns por essa transição o tempo todo, né? Sorte para a Michelle e para a Camila. Bom? Obrigada. Valeu, Lu. Vamos torcer para estar todo mundo de volta aos 50 anos aqui. Eu queria só, assim, para tentar amarrar, falar duas coisas que vocês já falaram, só para reforçar. Uma é a importância do Marcos Figueiredo e do IUPERJ, né? Porque o IUPERJ, por onde passou Mário, eu, Luciana, e os orientandos do Marcos, eles são todos muito preocupados com metodologia, e o IUPERJ tinha isso, né? Tinha isso naquela época, de ser o mais consistentemente possível dentro do discurso científico, se você se propõe a fazer pesquisa empírica. Então, o Marcos, ele organiza o grupo nacionalmente, estruturando uma rede, né? Essas duas coletâneas que saem sobre as eleições de 2000, eleições municipais de 2000, mostram claramente uma rede que se formou ali para estudar a partir de uma mesma metodologia e que se mantém. E aí eu quero entrar no segundo ponto, para os jovens que estão aqui, né? Então, se esse grupo está vivendo há 25 anos pesquisando comunicação política, nós não pesquisamos jornal, televisão ou redes sociais. Nós pesquisamos coisas que acontecem em diferentes plataformas. As plataformas mudam, a metodologia continua, né? A gente parou de sujar a mão com tinta de jornal, né? Mas agora está tendo que usar óculos por conta da tela de computador. Mas, enfim, é disso que se trata. O objeto é o mesmo, né? A comunicação política continuará existindo. Por isso, a importância de não transformar em fetiche a plataforma, né? Então, já foi impresso a plataforma, já foi analógica a plataforma, hoje é digital, amanhã será outra coisa. Quando a gente se reunir aqui, Luciana, nos 50 anos, com certeza não serão mais as redes sociais pelas quais nós estaremos estudando comunicação política, né? Ou seja, o CEPOP durou mais que o jornal impresso. Eu queria, então, passar a palavra para a Michelle e para a Camila, se elas quiserem complementar alguma coisa, fiquem, por favor, à vontade. Bom, boa noite, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença da Luciana e do Mário e do Nelson aqui com a gente hoje, também todos que se inscreveram para participar do workshop. Eu queria só complementar que acho que tem algumas características que, pelo menos para mim, né, eu estou no grupo de pesquisa desde 2010, que é quando a Luciana se recorda que eu estava no mestrado, né? Então, embora eu tenha mudado de universidade algumas vezes, tenha mudado de estado algumas vezes, eu sempre mantive o meu vínculo com o grupo de pesquisa. Então, sempre quando eu estava aqui em Curitiba, eu conseguia participar das reuniões, que eram presenciais, eu conseguia participar dos trabalhos coletivos. Eu acho que essa é uma característica importante do trabalho do CEPOP, e que também faz com que ele se mantenha, né,
tem essa vida longa de 25 anos, que é o aspecto coletivo dos trabalhos que a gente realiza, né? Então, é muito raro a gente ver um trabalho que tem um único autor ou autora. A gente sempre tem um conjunto de pesquisadores envolvidos com esse tema, e sempre tem um pesquisador que sai, né, que às vezes muda de área, mas sempre tem outro que permanece e vai repassando, né, a metodologia, vai repassando um pouco esse aspecto da pesquisa coletiva. Um outro ponto que eu acho que é importante, até o próprio e-book que vai ser lançado hoje mostra isso, que vocês relataram também, é que a gente tem priorizado, claro, às vezes a gente também observa o cenário nacional, mas a gente tem priorizado o cenário subnacional. Então, acho que essa é uma característica importante que também dá visibilidade para os trabalhos que a gente realiza aqui. Porque às vezes a gente pode até imaginar, nossa, quem vai se interessar, né, em entender o que aconteceu em Curitiba. Só que eu acho que desde 2000 a gente consegue entender um pouco como a comunicação política mesmo, né, em cidades, mesmo em capitais, ela vai se modificando, ela vai acompanhando as transformações da própria comunicação política nacional. E, ao mesmo tempo, o grupo acho que se tornou uma referência na área, né, da comunicação política, desde quando o grupo começou, e outros grupos que foram se formando, como o grupo do MEL, outros grupos que também surgiram junto ao programa de pós-graduação em comunicação. Então, acho que o CEPOP também dá um pouco essa cara, né, da política dentro da UFPR, e faz com que a gente hoje seja conhecido e tenha estudantes, tenha formado muita gente, né, que, enfim, já é doutora nessa área. Eu acho que eu sou um exemplo disso, a Camila também, embora também tenha uma trajetória que tenha mesclado outras universidades, mas, né, eu estive aqui no grupo, comecei como mestranda e hoje eu formo alunos, né, espero ano que vem defender a primeira tese, né, de uma aluna do CEPOP, né, depois de me vincular à UFPR de novo como professora. Então, acho que esses pontos são bem importantes. Para mim, pelo menos, acho que o CEPOP foi relevante justamente para fazer com que eu tivesse sempre um vínculo com essa instituição, então eu sempre tinha para onde voltar, mesmo quando eu estava em outra instituição, e acompanhar, acho que esse processo também é bem interessante. Acho que eu consigo dizer, basicamente, que a minha trajetória ela é construída, enfim, profissionalmente, a partir das minhas pesquisas, muito por conta daquilo que eu fiz ao longo desses 15 anos, dos 25, eu estive presente em 15, e aí é muito bacana ouvir sobre os outros 10, dos quais eu não estive presente. Obrigada, gente. Camila. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui nessa abertura hoje. Eu sou contemporânea de Michele, porém sou a caloura do grupo, assim, formalmente falando, né? Eu não fiz a formação na pós na UFPR, mas eu trabalhei com o Emerson em Ponta Grossa, que tinha o grupo que era um spin-off do CEPOP, que era o Mídia e Política. Então, lá, né, a gente trabalhava juntos, depois... infelizmente, né, as tecnologias elas não eram, a gente não usava assim como usamos hoje, então eu não morava em Curitiba, né, então eu não conseguia participar, sempre quis participar das reuniões do CEPOP, porém como eu não morava aqui, eu nunca consegui efetivamente participar do grupo nesses períodos, né, que eu estive em outras universidades. Mas embora, né, eu tenha chegado oficialmente no CEPOP agora, a trajetória do grupo, né, acho que isso que a Michele falou, embora, né, ela esteja vinculada já há mais de uma década, a trajetória do grupo, o modo como as produções, né, foram feitas, todo esse caráter coletivo de pesquisa, para gente que teve, né, uma proximidade com o grupo, ainda que não tenha feito parte formalmente nesses outros anos, impactou muito positivamente assim a minha trajetória como pesquisadora, constituição, né, da minha carreira inicial lá na Universidade Federal do Maranhão, por exemplo. A Michele formou um grupo lá que também era o primo do CEPOP, que a gente brincava, né, que era o COPS, Comunicação Política e Sociedade. Quando a Michele veio para Curitiba, eu assumi o meu concurso no Maranhão e continuei né, com um grupo lá e com as pesquisas que tinham uma característica parecida, né, inclusive a gente tem um dos livros publicados pelo CEPOP, que já foi nessa parceria da UFPR com a UFMA, e agora, né, retornei para o Paraná
como professora da UFPR, fazendo parte formalmente do grupo, que me deixa bastante feliz, assim, porque é realmente um grupo de pesquisa que tem essa proeminência, né, não só nacional, mas eu acho que de impacto mesmo local, de formação, e como a Michelle falou, né, não só olhar para o que acontece na comunicação política, né, nacionalmente, mas também tanto em cidades, né, não só capitais, mas também em algumas do interior, mas em outras regiões, como é o caso, por exemplo, né, do estado do Maranhão, né, que teve um número substancial de produção na comunicação política quando a professora Michelle chegou lá, e muito, né, tem a ver também com essa característica coletiva que foi concebida aqui pelo CEPOP. Então, eu estou muito feliz de estar aqui trabalhando com a Emerson novamente, com a Michelle novamente, e esperamos, né, continuar com esse trabalho, e daqui 25 anos também a gente esteja aqui com outras, né, outras pessoas, as nossas novas gerações, assumindo esse trabalho. E também vou formar meu primeiro mestre vinculado ao CEPOP, o Tiago, que está aqui presente em breve, outro que é o Luiz. Então é bem legal, assim, embora eu falei que, até comentei com a Michelle que a gente se torna nada como uma perspectiva, né? Me senti muito jovem aqui, uma nova caloura chegando num grupo já consolidado, né? Com pessoas tão que são referências na nossa área. Eu acho que isso é muito legal, assim, da gente desses momentos, né, da gente ter essa troca, especialmente para os alunos, né, que vêm, quando a gente, né, está na pós-graduação, é bem interessante, bem legal, quando a gente consegue colocar rostinhos nas nossas referências, né, e é muito bom quando isso tem ligação direta com os nossos grupos de pesquisa. Então, muito obrigada, sou muito feliz no CEPOP e vida longa para o grupo. E por falar em geração, daqui 25 anos, nós teremos Yasmin, que ainda está sendo gestada pela Camila, mas em breve nascerá e estará aqui daqui 25 anos. Sim, a primeira CEPOPinha. Beleza, gente. Pessoal, muitíssimo obrigado. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Eu não queria tomar mais o tempo de vocês do que nós combinamos, mas foi muito melhor do que eu imaginava esse nosso bate-papo aqui de abertura do nosso 6º workshop. Eu só acho que estou pensando aqui, deve ser mesmo a primeira CEPOPinha. Ninguém nasceu. Eu acho que durante os 25 anos ninguém nasceu, todo mundo nasceu antes, né? Exatamente. Curioso, né? Yasmin, primeira CEPOPinha, coloque nos anais deste grupo, para daqui 25 anos a gente trazer ela aqui, em outra plataforma, como diz o Emerson, para dar o seu relato de que ela estava presente, porém, não muito, né? Mas ela estará aqui em breve. Tá certo, pessoal. Gente, Mário, Lu, Nelson, brigadão mesmo pela presença de vocês. Valeu pelo tempo e pelo papo. Abraço. Parabéns para vocês. Obrigada, parabéns. Foi um prazer, viu, gente? Tchau. Um abraço, obrigado, parabéns. Nelson, tchau. Tchau, tchau.